E a gente tem muito esse negócio, e isso é uma coisa que eu e o Fábio lidamos muito, com a questão do preconceito literário. Porque a gente pensa, nesse nosso mundo muito de competição, a gente não percebe em momento nenhum que não existe competição no mercado do entretenimento, cara. Não existe. Só conteúdo. Exato. E assim, ninguém tá te obrigando. Saber se eu concordo. Ninguém tá te obrigando a consumir aquele conteúdo ali. Ninguém tá te obrigando a consumir aquele conteúdo. Cada pessoa busca o que gosta pra si e no quesito entretenimento. Então, assim, vai ter que ser muito difundido? Fala, por favor. Vai ser muito difundido? Vai. Quando Até você certo fala, nível você vai entrar em contato com aquilo? Vai. Mas ninguém te obrigou a ler, ninguém te obrigou a assistir. O mercado do entretenimento existe, cada um busca o que gosta. A gente entra numa discussão totalmente de outro assunto, né? Isso, essa é a intenção do podcast. Não, eu quero só fazer um pequeno comentário assim. Comenta. Desde que passou a existir serviço de streamings, eu tenho lido bem menos. Então sim, os entretenimentos eles competem entre si pelo meu tempo, disposição e interesse. Entendo. Né? E há uma diferença entre o que eu vou buscar, né? E o que vem até mim. E aí outra questão também, mas aí totalmente diferente, a validade do entretenimento enquanto simples distração, né? Que nos é colocado justamente para que a gente gaste o nosso tempo e energia que poderia ser utilizado para nós nos melhorarmos, né? Mas aí tu entra em contradição com o que tu acabou de dizer em relação à obrigatoriedade do entretenimento de ser de alguma forma erudito. Não, eu tô colocando esses questionamentos como concomitância, porque há uma diferença do que vem até você, que faz todo esse caminho, sim, né? E que te invade a vida, se impõe. Então, quem nunca, se foi usuário de redes sociais, percebeu que um belo dia passou um tempão passando aquela timeline infinita, que é assim que elas funcionam hoje em dia, não se divertiu, não foi algo agradável, prazeroso, gastou muito tempo e se cansou. Mas ficou imerso e não lembra mais nem por que sequer abriu o aplicativo, né? Então há uma diferença entre esse entretenimento e o entretenimento que você buscou, você ansiou por ele e quis muito. Poxa, eu queria muito ouvir essa história, eu vi várias pessoas falando desse autor ou dessa história específica, ou eu queria ler algo sobre esse tema e descobri que isso aqui é bom, e aí escolhi um livro, sentei para ir para ler. É diferente, com né? certeza. Um dos princípios de game design, hoje em dia, atual, um dos princípios de game design é justamente esse de prender a pessoa. Você, hoje em dia, tem muitos jogos mesmos que eles são feitos, eles são produzidos para que a pessoa que a pessoa passe o tempo inteiro dele naquele jogo e gaste dinheiro. A intenção deles é essa? A intenção então, deles policial é essa. seria um bom game designer? Não. Talvez um bom gamer. Talvez um bom gamer. Isso, mas a intenção não é aprender. A intenção é aprender. Talvez um bom game. Você acabou de descobrir que tudo isso é um jogo, Fábio. E que vai aparecer o Smith mestre da narrativa é o computador HAL, assim. Tudo que eu fiz foi tudo que eu quis foi entreter a humanidade. Mas bem, a questão é justamente essa. Você hoje em dia tem jogos que competem para ver quem consegue o maior número de jogadores, porque é assim que eles conseguem o dinheiro deles. Entendo. Eles conseguem o dinheiro deles vendendo itens que não existem, não existem de verdade, são apenas zeros e uns dentro de um computador, mas que disparam algum tipo de hormônio para a pessoa e acabam prendendo ela. Então, mas isso de certa forma, acaba dizer. forçando a pessoa a consumir entretenimento. No que eu estava me referindo mais à literatura e até certo ponto, sem a extrapolação.
Porque é aquele negócio, o que eu tava querendo dizer era que você lê um livro não te impede de ler outro. Não. Apesar é uma escolha teoricamente livre. Mas se a gente extrapolar, impede sim, porque o nosso tempo é limitado. Mas sem chegar na extrapolação. E isso do tempo, nosso tempo, eu gosto sempre de botar pelo menos esse duo, né? Que na verdade é um trio, né? É o nosso tempo, nossa energia e nossos recursos, né? Mas você pode perceber que eu sempre cito pelo menos do nosso tempo e nossa energia, porque a partir do momento que a gente já gastou o pouco tempo que nos resta, né, nessa nossa sociedade capitalista, pós-industrial, caralho, é quatro. E a energia também, né? Será que a gente realmente está escolhendo as coisas que vão nos entreter? Será que... Não, a gente não tem tempo para escolher. Então, será que depois de ter jogado um jogo, aí visto o meu seriado, visto pelo menos um filme hoje, aí eu vou pegar no livro, será que eu vou fazer a leitura que realmente me deixaria feliz de todas essas coisas? Eu não estou falando só do livro, mas, por exemplo, será que eu vou fazer uma leitura do que eu joguei, né? Que vai ser crítica, de que eu vou poder sentir ao invés de me entorpecer, né? De que eu vou trazer como uma vivência válida para mim. É nisso que eu estava falando, na questão de atividades em que você busca para se melhorar. E isso continua sendo entretenimento. Eu não estou dizendo, porque todo o tempo que eu tenho, quando eu não estou trabalhando, eu tenho que estar estudando. Não é isso. É porque isso também é prazeroso. Né? Tem um fenômeno agora que é até interessante estar falando assim, porque assim, ele é um fenômeno da nossa época específica, porque ele só pode acontecer agora, só pôde acontecer agora, que é o The Witcher, né? Porque assim, ele começa como uma série de livros dentro de um contexto, ok, já existiam livros e tudo mais. Aí ele não foi um fenômeno literário, assim, ele foi, beleza, é um livro que chegou... que foi no país de origem, né? Que é muito importante para a cultura local. Uma pessoa me disse especificamente que um dos motivos é porque ele não tinha concorrência. Eu escutei isso ontem, certo? Não sei ainda, não tive tempo para analisar, até porque eu não conheço o contexto da Polônia, né, que é de onde ele vem. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, querendo ou não, tipo... Na Europa, como todas as pessoas têm um hábito mais tranquilo de ler, né, e tudo mais, e ele fez uma coisa que tem um outro autor que fez aqui coisa parecida, que é o Rafael Dracon, que é de pegar contos da cultura europeia, né, não necessariamente os dos irmãos Grimm, que são um dos escritores daquela época que as pessoas começaram a compilar histórias e contos e tudo mais, e transformar isso no contexto capa-espada e tudo mais, blá blá blá. Aí beleza, ele fez esse livro, lançou, acho que esse livro é da década de 80, se eu não me engano, o The Witcher, talvez até antes disso, eu não sei. Pois é. Aí, ok, eu comecei a consumir os livros porque eu gostava desse tema. Ele chegou aqui no Brasil pela Kodak Nassif, né, que é do mesmo do Senhor dos Anéis, que eles lançavam, mas lançavam tipo de maneira aqui, né? Porque quando teve o relançamento, começou o sucesso do Game of Thrones, a galera começou, o que é que a gente tem parecido? Aí começaram a lançar. E aí ele foi no meio da coisa. Aí é interessante assim, os fenômenos, né? Surge uma produtora de jogos daquele país, né? E vamos pegar esse jogo, eu vou pegar a história desse livro aqui e vamos fazer um jogo, né? O primeiro jogo ele é ok, o segundo jogo tal. E de repente no terceiro jogo eles criam uma outra coisa, porque eles foram além, né? Eles passaram a barreira ali no The Witcher 3. E aí novamente se torna um fenômeno que impulsiona o livro de certa forma. E agora a gente está em um outro ponto. A gente já está agora na área do streaming, né? Com uma outra realidade. E aí cria-se esse outro fenômeno que obviamente é ligado aos anteriores, que é essa série. Que eu particularmente não gostei. Mas eu vejo muitas pessoas elogiando e tudo mais, tal. Ok, liberdade, cada um gosta do que quer. Eu achei bem aquém do que eu gostaria que fosse. Não do que eu esperava, eu já esperava aquilo. Mas do que eu gostaria que fosse. Eu tenho o direito de achar que poderia ser melhor. Apesar de Você não ficou entorpecido pelo Henry Cavill de couro? Só isso. Pelo mais amor nada. de Deus. Eles podiam fazer qualquer roteiro. Poderia ter ele só nu e aí por isso. Aí eu diria assim, eles podiam a história podia ser passar num país tropical e por que não? Menos roupa. E tem partes que acontece isso. Então por que não pegar a aproveitar podia isso? ser excelente, o melhor roteiro da vida, ou ele podia ser o pior roteiro da vida. Tu botou o Henry Cavill de couro, ninguém vai notar. Ninguém vai notar. Couro é sexy?
Melhor Faltou só a moto. Melhor mas o sexy ali não é o couro, é o Henry Cavill. É? Ah, tá certo. O couro se torna sexy porque um dia o Henry Cavill... Porque está... Exatamente, porque um dia o Henry Cavill usou. Está colando as... Eu tô esperando o Henry Cavill querer provar que é um bom ator e pegar um papel assim que ele é gordo. É o momento que ele ganha, quando ele ganha o Oscar, né? Sempre tem esse momento. Aí depois disso, ser gordo vai ser muito mais sexy. Pois é. Já é, mas será Pois é. Mais? Aí... Bom, o Jared Leto já fez isso. O fenômeno... Não, mas o Jared Leto já é um bom ator desde as primeiras dele. O Jared Leto é o contrário, ele tem uma coisa vampírica. O Jared Leto, ele é um tesão, entendeu? Mas ele consegue broxar tudo que ele faz. Entende? Então aí você tá aqui assistindo de boa o Clube da Luta, aí tem as cenas que aparece o Jared Leto, cara, estão tão broxantes. Aí o cara pega e faz o Coringa. Todo cara que pegou e fez esse papel deu certo, foi massa. Aí ele pegou e broxou o Coringa, cara. O roteiro daquele filme também. E a parada que dizem que um dos motivos foi a propaganda que ele fez, né? O marketing que ele jogou em cima, que acabou... O Jared Leto é aquele cara sexy que ninguém quer ver a sex tape. Não sei se ninguém, mas eu não tô preocupado. Não, ele tá certo. Enfim, aí... Ele é assim, ele é bom você olhar a foto dele. Isso. Você olha a foto e ele tá legal assim. Eu não Além sei, disso, não tá eu sou muito um bom, não. pouco fã dele pra saber. Pois é, aí eu acho interessante esse fenômeno The Witch, porque assim, ele é um fenômeno particular, assim, de um momento transitório, né? Fim de um século, início de outro e tudo mais. Tem um pouco a ver com o que a gente estava falando do Crepúsculo, quando ele tava dizendo assim, ó, o Crepúsculo trouxe a Entrevista com o Vampiro, que também ligou a Morro dos Ventos e tudo mais. As coisas elas tendem a se transformar em mídias e tudo mais, mas o interessante é que a raiz foi lá na literatura, né? Uhum. Assim como do Crepúsculo vem também de outras coisas que a pessoa foi lendo e curtiu dali. Então assim, sobre essa questão de entretenimento, que é onde eu tô querendo chegar. O bom ou ruim, ou interessante ou não, ele vai depender também muito de como a gente vai aproveitar aquele fenômeno, assim, de como a gente vai destrinchar, ler aquilo dali, absorver, proliferar essa coisa. A gente já falou isso, né? E no caso do The Witcher, ele está chegando nesse ponto agora, vai ter o seriado e tudo mais. Eu não gostei, por exemplo. Eu não sei se é porque não é bom ou porque não me agradou. Mas assim como aconteceu com o Game of Thrones, a coisa foi tipo... muito bom. Depois tipo... virou massa. Aí quando virou massa, muitos dos fãs disseram assim, já não tá bom. Né? E aí, mas ao mesmo tempo virou uma coisa tipo final de Copa do Mundo, episódio. Né? E tudo isso são fenômenos, coisas que tipo... É um momento muito incrível de você pensar em literatura, você pensar em histórias, porque parece que elas tocam, não sei se elas tocam, mas elas alcançam muito mais pessoas do que jamais alcançaram, assim. Eu acho uma coisa, tipo, sensacional. Sim. Não, eu também celebremos o acesso a cada vez maior variedade de coisas. Pois é. Acesso, sabe? Tipo, cara, de pensar que a gente viveu na época que quem lia quadrinho era o cara retardado. Sabe? Hoje tem quadrinho... Vamos combinar que o que era produzido que seja. Mas virou... Que seja. Virou... Mas, por exemplo, tu me emprestou Perdidos no Paraíso pra eu ler quando eu era moleque. Legal, tipo, 14 anos. E naquela época tava sendo publicado umas coisas legais. E eu fiquei pensando, mano, então é isso que eu gosto. Eu nem sabia que eu gostava disso, entendeu? Era temáticas adultas, eu queria ver porradaria, eu queria ver poder... Pessoas com cabelo louro soltando magia, de repente eu li uma coisa que tava falando sobre prostituição, relações homoafetivas, pessoas que... Era um dramalhão, mas tinha muita coisa ali que tava além do que era o nosso repertório antes, né? Porra, demais aquilo ali, me enriqueceu pra caralho. O protagonismo feminino bem real, né? Porra, uma personagem principal. Personagens palpáveis. Né, tipo... É o tipo de coisa que você percebe que a história, ela também não precisa seguir necessariamente moldes, você assim, porque isso aqui é o AE, ou porque isso aqui é cult. Não, às vezes, velho, é só você ter o acesso, sabe? Eu nunca li Crepúsculo, mas eu sou noivo de uma pessoa que talvez seja a maior fã de Crepúsculo do mundo. E eu me apaixonei por essa mulher, ela sentada numa mesa, conversando com um monte de gente teoricamente erudita, metendo pau em Crepúsculo, e ela quebrando o argumento de cada um, com os fatos que pra ela eram importantes de Crepúsculo. E eu olhei pra essa mulher assim, eu quero casar com ela, velho. Eu ouvi a primeira vez falar de Crepúsculo, na verdade eu vi essa capinha, né? As pessoas lendo esse livro. Né?
Foi no meio bonita. nerd. E o pessoal recebendo ele com empolgação, justamente por ser essa coisa mais pop. E não, no primeiro momento não houve tanta rejeição, apesar de uma percepção da história ser simples e tudo, mas a gente assistia anime que era assim também, sabe? A primeira percepção foi de animação, de estarmos animados, né? Por haver essa outra possibilidade. Também tem história de vampiro assim, não precisa ser só aquele, né? E por esse lado meio romance de banca de revista, assim, do livro, também o pessoal achava muito legal a mistura dessas duas coisas, né? Foi depois, quando fez muito sucesso, é que começou essa coisa contra, né? O virar meme. Mas isso acontece muito, que aconteceu com The Witcher, aconteceu com Crepúsculo, isso acontece muito com coisas que fazem sucesso. Inicia você gostando de uma coisa, mas é do que de nós não sermos assertivos com as coisas que a gente gosta. A gente se identifica muito com o outro ser humano através dos gostos. Então, assim, eu gosto disso, aí eu vejo uma outra pessoa que eu não gosto ou não me identifico com ela, aí ela vai e gosta da mesma coisa que eu, então eu automaticamente não posso mais gostar disso, porque me referencia a uma pessoa que eu não gosto, ou a uma classe social principalmente inteira. Quando caiu no público feminino. É coisa de menininha. Mas você não acha que isso... Ou nas classes baixas. Isso tem muito a ver com que a gente vive numa cultura em que as pessoas em geral não têm a oportunidade de se expressar, né, de contar suas histórias, né? E que o mais perto disso que nós temos são nossos perfis de consumo. Para dizer, eu sou isso, eu sou o que eu consumo e eu faço parte do mesmo grupo de você porque eu consumo as mesmas coisas que você, né? Eu acho que as pessoas precisam jogar mais RPG, sei lá. Precisam contar suas próprias histórias, sabe? Aí existe muito isso e a questão que tu gostou tanto na Larissa foi porque ela fez justamente o movimento contrário de todo mundo. Eu gosto de uma coisa, eu chego num ambiente em que ninguém gosta da mesma coisa que eu permaneço defendendo aquela coisa. Quando é que a gente tem isso? Isso não é padrão. Isso não é padrão. Não é padrão de ação. Em geral, você tá na frente de duas pessoas. Eu gosto disso. Já tem duas pessoas que não gostam. Ou a gente muda de assunto para fugir do conflito de argumentar por que é bom, por que não é. Porque a gente tem essa ideia de que só se pode falar daquilo em que todo mundo está concordando. E é uma coisa que Einstein já dizia: uma mesa em que todo mundo está de acordo é uma conversa perdida, uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Concordo. Estamos perdendo tempo aqui. Concordo. Mas é isso. Então a gente tem muito esse negócio de não defender as coisas que a gente realmente gosta, porque a gente fica nessa de se ninguém tá gostando, se tá todo mundo criticando, eu vou esconder que eu gosto, então. Mas é que não há espaço pra isso, né? Tudo vira um conflito muito a nível pessoal. Sim. A gente podia cada um contar aqui o seu a inteligência sua vivência, emocional seu entendimento. Que não existe. verdade. Inteligência emocional que não existe, é a questão de inteligência emocional. Que é minada, né? É minada, distorcida até ficar doente. Ok, pessoal, vocês acabaram de ouvir ou ver o último episódio da temporada de Conversas da Taverna e, bom, nós vamos dar uma pausa neste próximo mês. Eu tenho que ajeitar minha nave e colocar uns implantes cibernéticos, voltar pro meu planeta, coisas do tipo. Eu ouvi dizer que o Fábio tem uns navios a pegar e pilhar, enquanto que a Amanda Gisele tem que dar um pulo lá nos portões do inferno para ver como estão as coisas. Dom Pedro acabou entrando num portal e voltou para a época dele, eu acho, ou foi para outra época. O taberneiro continua lá. Então é isso. Se você quiser, eu recomendo a Taberna Geek na Parquelândia. Fica num lugar. É só procurar no Google, né? Taberna Geek, você vai achar.
Mas bem, falando sério agora, estamos com vários projetos pessoais, alguns não envolvem o canal. Eu pretendo continuar com esse trabalho por diversão mesmo. Próximo mês vamos realmente dar uma pausa. Talvez eu poste alguma coisa ou outra. Se talvez você tenha percebido que há alguns vídeos aparecendo aí de RPG. Eu estou testando ainda para saber qual o idioma eu usar, se eu utilizo mesmo português, se eu for para inglês, quem sabe japonês. Mas bem, é isso. Esperem novidades, eu espero conseguir novidades. Abril chegar, eu vou começar a trabalhar em algumas coisas novas e quero apresentar novidades nesse canal. E nos outros também. Tem outro canal que eu mantenho, quer dizer, que tem algumas coisas lá, não significa que eu esteja mantendo, de certa forma estou mantendo. Mas é isso. Voltamos em abril. E eu espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever, hit the bell icon também, porque, como eu disse, eu vou provavelmente ficar colocando algumas coisas, algumas postagens curtas nesse período e voltaremos. Não esquece de dar um like e se inscrever no canal e dar um joinha e todas aquelas coisas que youtubers têm que falar pra conseguir alguma coisa aqui. De toda forma, até a próxima, né? Continue visitando esse canal e vai ter novidade por aí. Bye bye.